Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. Vamos acompanhar a seguir os destaques. A PRM apreende mais de 115 armas de fogo e recupera outras 10 em algumas províncias do país. Incêndio no interior de um navio causa a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa em Climane. Utentes acusam o Instituto Nacional de Transportes Terrestres de morosidade, mau atendimento e desorganização no processo de emissão de cartas de condução. Seguimos com a atualização das notícias. O Governo perde anualmente pelo menos 12,9% do produto interno bruto em exportações. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Presidente da Autoridade Tributária, Amélia Moendani. É uma situação que é gerada pela fraca gestão do risco de tributação e aduaneira, desafios que, segundo a Presidente da Autoridade Tributária, devem ser ultrapassados este ano. O estudo que nós fizemos indica que pelo menos 12,9% do produto interno bruto é a perda que Moçambique tem anualmente nas exportações. E essas exportações concentram-se nestes grandes produtos. Nós temos que assegurar que tenhamos recursos humanos para fazer a gestão das nossas fronteiras nas regiões centro e região norte. Para resolver o problema das perdas registradas na exportação, a autoridade tributária vai deslocar 60% dos seus funcionários para as zonas centro e norte do país. Nós estamos neste momento em processo de recrutamento de funcionários e vamos assegurar que 60% da nossa força de trabalho se desloque para as regiões centro e norte. É nas regiões centro e norte que nós temos os centros de produção e é onde estamos a perder os maiores recursos. No contrabando da madeira, no contrabando do ouro, no contrabando de produtos da flora e da fauna. Fizemos referência aqui à madeira, da flora, mas também temos os produtos da fauna que são, portanto, exportados ilegalmente para diferentes continentes. Ainda este ano, a autoridade tributária prevê formar seus quadros em matéria de tributação para melhorar a capacidade de arrecadação de receitas no país. As nossas perspectivas para 2021, é a concentração na fiscalização tributária e aduaneira, já fiz referência aqui. Nós temos também como prioridade olhar para os processos e procedimentos, também já fiz aqui referência, sobretudo na componente das auditorias. Nós temos uma nova unidade de gestão, que é auditorias tributárias e aduaneiras. Portanto, vamos ter maior concentração nas auditorias e a outra componente, não menos importante, é a formação. Nós vamos nos concentrar na formação dos nossos recursos humanos para os habilitar a trazer maiores resultados em termos de nosso desempenho. A autoridade tributária arrecadou este ano cerca de 240,7 mil milhões de meticais. O Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, diz que as enchentes nas fronteiras de Ressano Garcia afetam negativamente o setor de negócios no país. Mesquita referiu que o país vizinho da África do Sul representa um dos maiores parceiros de importação e exportação em Moçambique. Por razões óbvias. E o que está a passar neste momento em Ressano Garcia, que eu acredito que tanto tem a ver com o período que acabou de terminar da quadra festiva, os que querem regressar tanto para a África do Sul, outros da África do Sul para Moçambique, e a necessidade de haver o controle por causa da pandemia, portanto, do Covid-19, que requer algum tempo de processamento, obriga-nos a chegar, infelizmente, a esta situação. Mas as autoridades estão devidamente informadas, estão no terreno, já estão a tomar as medidas necessárias para descongestionar toda aquela situação que ali se encontra, que não é agradável para ninguém. Do ponto de vista do comércio, é uma questão de mais ou menos dias, depois tudo se voltará ao normal.
A Mesquita falava quando a sua visita de trabalho à província de Nampula, depois de ter dirigido a tomada de posse da nova delegada do INAI para a província de Inhambane e do diretor executivo do BAU, Balcão Único de Atendimento, para a província de Niassa. Utentes acusam funcionários do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres de morosidade, mau atendimento e desorganização no processo de emissão de cartas de condução. Enchentes de utentes e sem observar as medidas de prevenção é o que se verifica no Instituto Nacional dos Transportes Terrestres. A situação agrava-se com a morosidade no atendimento, para o desespero dos que procuram por estes serviços. Jaime Cambula, um dos utentes que se vê privada de regularizar a sua carta de condução, já lá vão 3 dias. Vim no primeiro dia, só para pedir uma informação e que essa informação, de uma forma despachada, então tive que voltar. Então voltei no dia seguinte, isso ontem, então portanto para a mesma informação que eu deveria até ter tido no primeiro dia e que não foi possível. Hoje, não sei se o que é que aconteceu, quer dizer, há uma mudança drástica. Isso porque realmente, logo de imediato, quando eu entreguei o documento, foi levado o documento para lá dentro, graças a Deus, para a minha insistência, agora o documento já está sendo tratado. Esta outra utente, por sinal idosa de 60 anos de idade, mesmo gozando de prioridade no atendimento, diz ter chegado às 6 horas, mas até às 11 horas não havia sido atendida, devido à lentidão dos funcionários. Pensei que ia chegar e a bicha fosse pequena para nós, os idosos, que era só chegar e entrar. Por causa desta enchente, não estão nos a deixar entrar, não sei, vou tentar ali com... Feliz não estou, né, mas não se estão a cumprir com as regras. As regras é haver bicha para idosos e bicha para os mais novos. Quem também deplora o serviço prestado pelo Inater é o Carlos Moiane, que entende existir desorganização e aponta a não distribuição de senhas como principal causa da enchente. O trabalho está a andar muito lento mesmo. Eles têm que mudar a maneira de trabalhar. Trabalham muito mal. Ontem pedi dispensa, hoje também teve que pedir dispensa. Vai ser muito difícil para mim, porque pedi dispensa há quase 2 dias. Agora não sei o que é que vai acontecer amanhã. A criação de novos balcões de atendimento é apontado pelo Jaime Cambula como uma das soluções para acabar com as enchentes. Também, para evitar essa enchente, devia talvez descongestionar isso de uma forma, ter mais edifícios para o atendimento do público, porque desta forma as pessoas, em vez de estarem a trabalhar, vêm aqui todos os dias exatamente para tratar de um único assunto, que nem é necessário. Refira-se que a elevada procura por este serviço tem condicionado o processo de emissão e regularização de cartas de condução. Reagindo a esta reclamação dos utentes, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, afirma que nos próximos dias o Inater vai distribuir senhas aos utentes em todos os balcões de atendimento, visando garantir celeridade no atendimento. É por isso mesmo que eu estou aqui e estou a dizer perante todas estas pessoas que a minha maneira de pensar que poderemos ter uma melhor organização é que o Inater imita senhas. A procura pelos serviços na última hora é apontado pela vice-ministra dos Transportes e Comunicações como principal causa de enchentes nos balcões de atendimento no Instituto Nacional dos Transportes e Comunicações na cidade de Maputo. Os nossos utentes, eu só posso dizer, procuremos tratar a documentação no tempo certo, não deixar de tratar a documentação no tempo certo. Nós tínhamos feito um programa que comunicaria a pessoa que, olha, o senhor tem a sua carta caducada, contacte os nossos serviços no dia X, às tantas horas. Isto seria uma situação que não teríamos isto. Rebelo assegura que a distribuição de senhas vai tornar o atendimento mais célere. Tivéssemos distribuição de senhas por lotes, como ouvi, tem captação, tem renovação, tem referências. Devíamos ter senhas para estas pessoas.
A pessoa chegava, a hora que chegasse, recebia uma senha. Evitávamos a situação de todo. Por que estas pessoas estão aqui à frente? Eu tenho quase certeza que estas pessoas estão todas aqui à frente, porque estão convictas que o senhor de segurança, o senhor não sei o que, vai deixar entrar alguém que chegou agora. Eu tenho esta convicção. Isto é naturalíssimo. Qualquer um... Manuela Rebelo falava esta sexta-feira, momentos após efetuar visita de trabalho ao INATER, visando aferir os níveis de serviços prestados aos utentes. Situação complicada. E os utentes acusam funcionários da Direção de Identificação Civil da cidade de Maputo de cobranças ilícitas para facilitar a emissão de bilhetes de identidade. Os exames escolares e as matrículas têm contribuído para o aumento do número de pessoas que procuram pelo bilhete de identidade na cidade de Maputo. Algumas delas são forçadas a saírem às 3 horas de madrugada das suas casas. Uma madrugada que abre o espaço para que encontrem no passeio uma cama para o descanso. Estas duas senhoras na imagem contam que chegaram às 4 horas de madrugada, mas até às 10 horas desta quinta-feira não tinham sido atendidas. Eu, por exemplo, estou a ver em Taca. Saí de Taca às 3 horas. Para chegar aqui, encontrei uma bicha a cumprir. E depois vai aparecer alguém para dizer a bicha termina aqui. E não nos dizem nada, só dizem, simplesmente vão para casa só. Para amanhã também eu gastar mais 50 meticais de chapa. Deixar meu filho em casa. Cheguei às 4. E quando formei a bicha, nem antes de atender, disseram que já cortaram a bicha. E nós temos que voltar para casa. Enquanto não fomos atendidos. Esta adolescente conta que foi forçada a faltar à escola nos últimos 3 dias devido à morosidade no atendimento. E na quarta-feira faltei na escola. Ontem, até eu estava aqui. Me mandaram embora de novo, me disse que tinha voltar hoje. Volto hoje, estou a faltar à escola 3 vezes. Por causa de evitar o BI. Os que estão aqui querem BIs. Como é que vamos fazer um exame? Quando chegamos na escola sem BI, começamos a reclamar porque não nos atende. Dizem que nossos pais são irresponsáveis. Outros sim acusam alguns funcionários da DIC de extorsão para facilitar o processo. De ter dinheiro para pagar ali. Eu não posso chegar a pagar ali para uma pessoa que final do mês recebe. Quer dinheiro de mata-bicho com o meu dinheiro, com o dinheiro de todos que estão aqui. O que está a acontecer afinal? É que éramos muitos, mas aqueles outros que vêm de carro aqui só chegam e entram. Nós que vemos de chapa, vamos apanhar dinheiro. Isso quer dizer o quê? Quem vem de carro chega, deixa o carro, entra, sai com talão até a gingar aí. E nós que chegamos aqui às 3, 4, vamos fazer como? Se Mana for prestar atenção, pode sair de lá frente até aqui, não há de ver nenhum branco a formar bicha. Se chega um branco ali, entra e sai e me pisa porque pagou. A nossa equipa de reportagem deparou-se com um caso inédito em que um jovem teve o documento que a sua validade era menos de 1 ano. Não levou nem 1 ano esse bilhete de identidade, já expirou. Eu ontem vim aqui para tentar recuperar, subi até lá em cima. Quando subi lá em cima, disseram que quem tem BI na mão, melhor descer. Eu estou a pedir primeiro cara, mas para eu poder fazer BI. Eles disseram que não, volta lá amanhã. Eu não tenho dinheiro para fazer nem outro BI. Tem alguma explicação concreta por que o teu BI só levou 1 ano? Não, eu não consigo explicar, não apanhei nenhuma explicação. Refira-se que nos últimos anos a TV Sucesso tem reportado casos de corrupção envolvendo funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil. E o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil da cidade de Maputo, Alberto Sumbane, reconhece a morosidade no atendimento e alega a paralisação das atividades decorrente das medidas restritivas da Covid-19 como principal causa do fenómeno. Reagindo à insatisfação feita esta quinta-feira pelos utentes da cidade de Maputo, face à morosidade no atendimento, Alberto Sumbane imputa a culpa ao encerramento das atividades em cumprimento das medidas de prevenção. Nós ficamos cerca de quase 5 meses sem trabalharmos. Então, isto é que está a propiciar este tipo de situações. Desde que nós retomamos a atividade de emissão do bilhete de identidade, estamos a registrar estas situações nos nossos balcões. É justamente por causa disso, com esta preocupação que nós estamos a ter por causa desta demanda, por exemplo, no caso concreto da cidade de Maputo, onde se reportam esses casos.
Sumbane sublinha que enquanto os beneficiários deste serviço não denunciarem casos de cobranças ilícitas, será difícil intervir para acabar com esta prática que lesa o Estado e os utentes. Enquanto não houver denúncia é difícil. Nós vamos chegar lá, vamos dizer quem é o funcionário que cobrou, quem é o cidadão que foi cobrado. Não vamos ter matéria. Então, nós queríamos solicitar aqui que as pessoas que verificam situações desta natureza até podem fazer foto e depois informar, olha, está a acontecer isto lá embaixo. E nós vamos imediatamente tomar medidas. Mas se isso não acontecer é complicado. Não temos como provar que aquele funcionário recebeu o dinheiro do fulano, aquele cidadão entregou o dinheiro do fulano. E quanto ao caso do jovem com bilhete de identidade com duração de apenas 6 meses, Sumbane esclarece. É preciso dizer que nós temos estado a recomendar que todas as pessoas que tenham os bilhetes por caducar dentro de um prazo de 3 meses, nós recomendamos que, querendo, pode trocar o bilhete de identidade. Mas a partir dos 4 meses em diante, o que vai acontecer é que se o cidadão trocar o bilhete de identidade cujo prazo de validade parte de 4 meses para diante, se tratar bilhete, esse bilhete vai vai caducar dentro dos próximos 4 meses. Então, não é recomendável. A fonte reconhece que os utentes estão expostos a contrair a Covid-19 devido às enchentes e crescente procura pelo bilhete de identidade. Aquele aglomerado, infelizmente, nós de tempos em tempos há um funcionário que vai ali para pedir para as pessoas não se juntarem. E eu digo mais, hoje, por exemplo, aqui onde nós estamos, a situação está melhor. Ontem estava pior. E nós tivemos que, por algum momento, mandar fechar o sistema de captação de dados, porque as pessoas estão a fazer uma desordem total. A interrupção das atividades veio reduzir ainda mais a capacidade de resposta na corrida pelo bilhete de identidade. A escassez de financiamento pôde obrigar o Programa Mundial para a Alimentação a interromper em março a assistência básica às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, alertou esta quinta-feira a Agência das Nações Unidas. Caso prevaleça a atual escassez de financiamento e o Programa Mundial de Alimentação tenha de usar os seus recursos até ao limite, a assistência alimentar vital fornecida às pessoas afetadas pelo conflito em Cabo Delgado, Nampula e Niassa será interrompida em março de 2021, refere uma nota de imprensa da instituição. Segundo a agência, o déficit orçamental é de 108 milhões de dólares, no momento em que o número de deslocados tem aumentado devido à violência armada em distritos mais a norte daquela província. Até março, caso a situação prevaleça, o Programa Mundial de Alimentação terá esgotado as suas reservas alimentares e fundos para esta resposta humanitária. Alerta, acrescentando, o que não só levanta preocupações em torno da segurança alimentar e riscos à saúde resultantes da desnutrição, mas também é alarmante do ponto de vista da proteção. Refere ainda, apesar das limitações, a Agência das Nações Unidas avançou que decidiu manter a cesta básica atual de assistência alimentar crítica, abrangendo 400 mil pessoas das mais de 560 mil deslocadas, segundo as autoridades. Além dos desafios ligados à alimentação, a agência alerta para o aumento da violência doméstica e casos de casamentos prematuros, bem como de exploração infantil. A ONU anunciou no mês passado que precisa de um total de 254 milhões de dólares para o plano de assistência humanitária às populações deslocadas, incluindo as que se refugiaram nas províncias de Niassa e Nampula. A segurança alimentar e o abrigo estão entre os principais pontos de destaque no plano de assistência da ONU, com uma verba de 136 milhões de dólares e 28 milhões de dólares, respectivamente. O Conselho Cristão de Moçambique, em Inhambane, desafia o governo a encontrar uma solução rápida para acabar com o terrorismo em Cabo Delgado antes que o fenómeno se expanda para todo o país.
Já lá vão 3 anos que o terrorismo está presente na República de Moçambique. O epicentro é na província nortenha de Cabo Delgado. Os terroristas já cometeram várias atrocidades, desde decapitações, destruição de infraestruturas públicas e privadas e até algumas vilas foram tomadas de assalto. Aliás, milhares de famílias já abandonaram as zonas de origem e encontraram abrigo seguro em províncias vizinhas como Nampula e Niassa. O Conselho Cristão de Moçambique, em Inhambane, diz ser urgente se encontrar uma solução sobre o terrorismo antes que seja tarde. A política entra enquanto é uma coisa muito como insecto. E por fim, no corpo da pessoa, aquilo aí desenvolve. Quando arrebenta quando tem muitas pulgas. Eu estou começando a desconfiar. Por outro lado, Adriano Wanella, coordenador do CCM em Inhambane, diz que o combate ao terrorismo em Cabo Delgado deve ser a tarefa de todos os moçambicanos, sem distinção de raça e muito menos cor partidária. Por cada dia que nasce, estão a desfazer a economia em Moçambique. Estão a matar. Os nossos irmãos estão a correr. Criança, é sentimental. É só ver o que é que está acontecendo. Crianças inocentes, pessoas inocentes. Por aí, irmão jornalista, é uma situação que para mim, na verdade, como Conselho Cristão, se o nosso governo conseguisse, era mesmo a força que existe em Moçambique, lutasse até desaparecer aquele grupo aí. Entretanto, o Conselho Cristão de Moçambique, em Inhambane, acaba de lançar um movimento de solidariedade em todos os 14 distritos, com o objetivo de angariar bens para os deslocados do terrorismo em Cabo Delgado. Já enviamos algumas cartas a dar conselho aos irmãos que devem pedir, vamos juntar alguma coisa, é roupa, é comida, é valor nas igrejas, para a gente apoiar os irmãos em situação em Cabo Delgado. O coordenador do CCM em Inhambane deu a conhecer que o donativo poderá ser canalizado ainda este mês de janeiro. Adriano Wanella fez saber que as igrejas membros do CCM têm sido desafiadas para que orem pela paz em Cabo Delgado. A PRM e o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu 115 armas de fogo de diferentes modelos no período entre novembro e 6 de janeiro do presente ano. As províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Maputo e Cidade de Maputo foram os locais onde mais apreensões ocorreram. Num comunicado de imprensa emitido esta quarta-feira, a PRM diz que a apreensão de armas de fogo resultou do trabalho coordenado com o Serviço Nacional de Investigação Criminal, tendo sido apreendidas mais de 115 armas de fogo e recuperadas 10, sendo 3 AK-47, 5 pistolas e 2 SKS na cidade de Maputo, na província de Manica e Niassa. A 2 de dezembro, no povoado de Metacus, localidade de Nios, distrito de Malema, província de Nampula, 50 armas de fogo foram apreendidas. Deste lote, 45 eram obsoletas, sendo que 30 AK-47 e 15 Natal. E apenas 5 eram operacionais, entre elas 3 AK-47, uma SKS e uma caçadeira. A nota refere ainda que a 9 de dezembro, as autoridades policiais reaveram 5 armas de fogo na cidade de Maputo e na província de Gaza, sendo que 3 eram pistolas, uma espingarda e uma shotgun. E, igualmente, foram apreendidas a 30 de dezembro de 2020 7 armas de fogo, sendo 4 pistolas e 2 caçadeiras na cidade e província de Maputo. 3 dias depois, a operação abrangeu as províncias de Cabo Delgado e Maputo, onde foram apreendidas 4 armas, sendo 2 pistolas e igual número de caçadeiras. A proliferação de armas de fogo tem vindo a aumentar paulatinamente na cidade e província de Maputo, situação que tem propiciado o incremento de casos de baleamentos. Somente na quadra festiva foram registrados 2 casos na cidade de Maputo. Seguimos com mais notícias.
O país tem até então pouco mais de 200 mil alunos matriculados para a primeira classe, num universo de pouco mais de 1.500.000 novos ingressos para o ano em curso. Estes números são avançados pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que assumem que os mesmos ainda não são satisfatórios, tendo em conta que apenas 15% dos novos ingressos foram matriculados. Neste momento, podemos dizer que as matrículas estão a decorrer em todo o país. Há um passo que podemos considerar razoável. É verdade que ainda não estamos satisfeitos, porque para nós seria muito bom que todas as províncias já estivessem acima dos 50%. O Ministério da Educação avança ainda que a cidade de Maputo detém o maior número de inscritos até o momento, enquanto que Gaza, Sofala e Manica detêm as mais baixas taxas de inscrição. Nós temos, olhando para estes dados, a cidade de Maputo, que está muito próximo dos 50%, estamos a falar de 46%, aproximadamente, mas também temos Cabo Delgado, por exemplo, com 23%, mas ainda nos preocupam um pouco as províncias de Gaza, Sofala e Manica, que estão abaixo da média de execução até dia 18 de dezembro. Com as mudanças trazidas pela componente do novo coronavírus, o setor diz que tudo está a ser feito de forma a garantir o cumprimento do plano curricular do ano em curso. Estamos preparados, estamos em processo de preparação ainda, não vou dizer que já terminamos, porque ainda não. Continuamos a estar empenhados no trabalho de reajuste dos conteúdos para o ano de 2021. Os nossos planos são de que no próximo ano letivo todas as classes estejam na escola presencialmente. Refira-se que as matrículas decorrem em todo o país desde o dia 30 de novembro e vão até o dia 26 de fevereiro próximo. De volta ao jornal, um incêndio ocorrido na madrugada desta quinta-feira no interior de um navio atracado no porto de pescas de Climane, na província da Zambésia, faz uma vítima mortal de nacionalidade chinesa. A vítima mortal do incêndio era um cidadão de nacionalidade chinesa que, por sinal, era tripulante do navio. Na embarcação encontravam-se igualmente 3 marinheiros moçambicanos e um de nacionalidade indonésia que saíram ilesos, graças ao pronto socorro de pessoas que se encontravam no local. Se ha perdido a vida de un tripulante, un chefe de máquina chinés, y había tres marineros mozambicanos y un indonesio que salieron ilesos, y el capitán también. Agora solamente saber cuáles son las causas que aconteció o el incendio en la zona de habilitación de los marineros. O responsável do navio, que não quis se identificar, louva o apoio dado no momento da aflição e diz desconhecer o que terá originado o incêndio. 1:35 que teníamos um barco ardiendo aqui no porto de pesca de Quelimane. Al vir para cá havia muito humo e no se conseguía entrar. Comenzamos a meter agua en la parte de proa até intentar el humo baixar. E o Serviço Nacional de Salvação Pública na Zambésia conclui que o incêndio que fez uma vítima mortal foi originado por um curto-circuito.
O esclarecimento das causas do incêndio que resultou na morte de uma pessoa e afetou parte de um navio no porto de pescas de Climane foi feito pelo porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública na Zambésia, Manuel Cumaio. O incêndio decorreu no porão de navio, num dos camarotes, e dormiam lá cerca de 4 pessoas. Por volta das 1h30, o SENSAP foi solicitado para fazer face a essa situação. E chegado ao local, constatou-se que era um incêndio de facto e debelou o incêndio, controlou. 20 minutos depois estava tudo controlado. Presume-se que tenha sido o ar-condicionado, uma vez que ontem registrou-se temperaturas elevadas e tiveram que mexer em alguns equipamentos, como os ar-condicionados, e através disso presume-se que tenha se derivado numa das caixas que ligam os ar-condicionados. Cumaio diz que o fogo foi controlado graças à rápida intervenção do Corpo de Salvação Pública. O SENSAP pontualmente tem intervido, tem feito as suas fiscalizações, tem estabelecido, tem sempre, quando trata-se de trabalhos com as máquinas e equipamentos, tem sempre um membro de SENSAP equipado pronto para debelar, mas essa é uma situação que aconteceu na calada da noite e que os tripulantes, os marinheiros todos estavam a dormir. É uma situação que advém, eu presumo que seja uma situação que surpreendeu a todos. Na ocasião, a fonte observou que a manutenção regular das embarcações pode evitar incidentes do género. Choque entre transporte semicoletivo de passageiros e um caminhão provoca 10 feridos ligeiros e danos materiais avultados na zona do Rio Limpopo, na província de Gaza. O caminhão que fazia o trajeto Morrombene-Maputo, transportando 10 ocupantes, tombou na madrugada desta quarta-feira, provocando ferimentos ligeiros aos ocupantes que de imediato foram socorridos ao Hospital Provincial de Gaza. Essa parte já não tenho como descrever. Quanto ao vosso carro? De Morrombene a Maputo. Eu pedi boleia a ele para ir levar o meu carro, que é da empresa, em Maputo. Não, o dono da viatura não fugiu, permaneceu aqui. Sim. Este motorista do mesmo caminhão conta que cedeu o volante a outro condutor devido à fadiga. Sucede que surpreendeu-se dentro da água à beira do Rio Limpopo. Eu estava dormindo, só acordei já quando estava na água. Caminhão na água. Sim, tinha umas senhoras donas dessas mangas aqui, eram 4 pessoas. Houve ferimentos? Houve, mas não muito grave, porque logo na hora tiveram alta, então cada qual foi para casa. O porta-voz da Polícia de Trânsito em Gaza, Ramiro Nhatave, aponta desrespeito às regras elementares de condução como causa principal do sinistro. Trata-se de um acidente do tipo choque entre carros, que culminou com um despiste. Cruzavam-se 2 veículos pesados, um de carga e outro de passageiro, e na tentativa de manobra de cruzamento, o veículo pesado de carga, este já circulava na faixa contrária. Feito isso, foi embater-se contra o veículo de transporte de passageiros e os dois ficaram mobilizados. Este despistou-se e tivemos 9 feridos ligeiros, 6 no veículo de transporte de carga e 3 no veículo de transporte de passageiro. Daí que reitera a necessidade de condução prudente para evitar sangue nas estradas. Não, é preciso que cada um coloque a mão na consciência, tenha uma segurança rodoviária muito saudável, respeitando as regras. Importa referir que houve 4 acidentes de viação durante a quadra festiva na província de Gaza. Há crise de água na cidade de Nampula. A situação deixa os moradores revoltados.
E para ultrapassar a crise de água potável aqui na cidade de Nampula, estão a ser instaladas bombas de emergências nos bairros de Moivire, Moala Expansão e Namicopo e construção de mais de 31 fontenários móveis para aumentar os níveis de produção de água potável na barragem de Nampula. Hoje melhoramos um pouco, estamos a falar em 13 a 14 mil metros por dia, o que quer dizer que estamos a caminho de 25 a 30% da nossa capacidade real de produção. Em termos de abastecimento de água, houve uma ligeira melhoria, porque até 3 dias atrás dávamos de 2 em 2 dias e a partir de ontem começamos a dar dia sim, dia não nos bairros. É verdade que ainda ressente-se o problema de falta de água. O que nós estamos a fazer para mitigar este problema? Primeiro, a nível da fonte-mãe, que é a barragem de Monapo, nós estamos a construir uma plataforma flutuante que vai levar, vai comportar umas bombas para ir buscar água nas zonas mais profundas. E em paralelo também estamos a construir e a montar uma captação que nós já apelidamos de emergência, porque no poço de captação atual, como a água não está a entrar porque não temos água, não temos nível, então a operação ficou reduzida de 1.600 metros cúbicos por hora para cerca de 500. E em paralelo o que está sendo feito na barragem para aumentar o nível de produção, também estamos a fazer neste ponto, que é o campo de furos de Namiteca. Estamos a instalar algumas bombas de emergência nesses furos que estão abertos, são 10 furos, mas vamos instalar cerca de 4 ou 5 para termos numa primeira fase 3 tomas, que os caminhões que estão a levar água neste momento na zona de Moatala, onde temos outros campos de furos, queremos descongestionar isso. Queremos criar mais 8 tomas a nível da cidade. Então, essas são as ações que, de uma forma combinada, nós esperamos que até domingo, portanto até o final desta semana, até domingo, nós consigamos pelo menos incrementar o nível de produção total para entre 18 a 20 mil metros cúbicos dia. Com este nível de produção poderemos minimizar, não vamos resolver o problema, mas pelo menos podemos minimizar e também descongestionar aquilo que é a situação atual. Importa referir que a falta de água potável na cidade de Nampula já se registra desde novembro último. Líderes comunitários inquiridos pela TV Sucesso aqui em Nampula não deixaram de mostrar a sua satisfação. Quando não tínhamos água, havia os pozos pequenas, com água jujo, nós irmos beber a água, a população daqui, pela essa água que furaram. Vermos que é bom mesmo pensamento que pensou o governo para nós. A reportagem que acabou de passar tem que ver com o FIPAG, que pretende aumentar a capacidade do fornecimento de água potável na cidade de Nampula, passando dos 18 mil metros cúbicos para 20 mil metros cúbicos. Está detido um jovem de 30 anos de idade acusado de condução ilegal no distrito de Limpopo, na província de Gaza. O indiciado fazia-se ao volante de uma viatura pertencente a um familiar sem carta de condução. Por que está detido? Só fez um acidente com o carro. Foi detido? Em que circunstâncias foi detido? Estava a sair para o outro lado e fez acidente. Mas consta que estava numa condução ilegal. Tem carta de condução para se fazer a estrada? Não tem. O indiciado demonstrou sinal de arrependimento após a detenção. Não sei também o que passou lá, não sei. Quando levou o carro e entrou na estrada? Não ia para muito longe. Sim. Só perto, é perto. Okay. Não sei também, não sei. É sorry. A Polícia de Trânsito em Gaza refere que tem sido recorrente casos de jovens que conduzem sem habilitações, tendo aproveitado para apelar aos mesmos a abandonar este comportamento. Durante a quadra festiva, foram registrados 5 casos de condução sem habilitações. A Ordem dos Advogados, em Tete, afirma que o aumento de imigrantes ilegais pode
propiciar o índice de criminalidade no país. A entrada de cidadãos estrangeiros em Moçambique, com maior destaque para os de nacionalidades etíope, malauiana e paquistanesa, está cada vez a preocupar as autoridades moçambicanas. A Ordem dos Advogados em Tete defende que a situação de imigrantes ilegais prevalecer nos próximos dias poderá propiciar a índice de criminalidade no país. Pode aumentar o índice de criminalidade e o sistema moçambicano também pode entrar em declínio, porque as autoridades competentes vão ser vistas como incompetentes e não estão sendo controladores na sua missão. É um mal visto no nosso país. Podemos esperar o aumento da criminalidade, porque estamos a dizer que nem todos que imigram para o nosso país, que entram no nosso país, são pessoas de boa conduta. Não sabendo da origem do indivíduo, ou por outra, até confirmando que este cidadão é ilegal, isto incentiva na criminalidade, porque, em caso de infração, as nossas autoridades podem não saber onde encontrar o indivíduo. Noutro desenvolvimento, os advogados mostram-se preocupados com o número de cidadãos estrangeiros que entram no país, com maior realce para a província de Tete. Constitui preocupação, de facto. Não seria acomodação em nenhum momento, porque perderíamos aqui o controle de quem entrou, quem saiu, o que veio cá fazer e por que não regressou no seu país de origem. A imigração ilegal é uma situação que preocupa as autoridades, tendo em conta que os imigrantes entram no nosso território nacional de forma ilegal e isto vem criando, de certa forma, um desconforto por aquilo que é a própria integridade do país. A Ordem dos Advogados defende a necessidade das autoridades competentes de se redobrar esforços por forma a estancar o cenário. A vistoria devia ser muito mais exigida para os cidadãos, a fim de se averiguar quem está, de facto, de uma forma legal no país. A ação tem que ser feita, seria naturalmente poder olhar muito mais pela questão das próprias fronteiras, controle efetivo das fronteiras, controle rigoroso das fronteiras. Talvez possa recomendar a massificar o controle das fronteiras e quando não se seja possível controlar na própria fronteira, que os imigrantes sejam condenados para exemplificar os outros, não praticar esta mesma conduta. Refira-se que só no ano passado, devido à falta de documentos de viagem, mais de 2.250 imigrantes clandestinos foram repatriados para as suas zonas de origem. Há 2 anos que moradores do bairro Xingodzi consomem água imprópria dos poços próximo do cemitério. São, no total, 600 famílias de Tete. Os residentes no bairro Xingodzi, unidade Filipe Nhosi, na cidade de Tete, que para obter o precioso líquido são obrigados a recorrerem para os poços localizados próximo ao cemitério, água esta imprópria para o consumo humano. A situação de falta de água canalizada preocupa os moradores de Xingodzi, uma vez que as autoridades competentes têm conhecimento do sofrimento. É preciso esperar a sua bicha chegar até para você chegar a buscar água. Não sei que horas vamos sair daqui mesmo, porque o poço é o único, muita gente bebe aí mesmo. Sim, estamos a pé do cemitério. O cemitério fica perto daqui. Quando enche, aí esperamos a água secar, depois cavamos de novo. Porque essa água sai de lá no mato, outro sai do cemitério, costuma ter reunião lá, reunião de água, mas a água não costuma trazer água aqui. Ficamos com essa água mesmo do poço do riacho. Estamos a viver assim também a maneira. A catar água suja, beber água suja, água de cemitério. Não temos como para nós onde ir. A chuva quando cair, quando acabar de tapar esse todos os poços, pronto, nós não temos para onde nós ir catar água. Os moradores afirmam que não tem outra alternativa, mesmo sabendo o perigo, sobretudo das doenças de origem hídrica. Não tem como, é água do cemitério, nós vamos beber, não temos como, não temos saída. Buscou água, se você não ferveu, é só apanhar só diarreia, não há como. Provoca doença, dor da barriga, porque essa água é suja. Vamos fazer o quê? Vamos beber essa água assim. Provoca doença, criança apanha doença daqui para aqui com essa água. Meu filho assim está mal, está com diarreia. Entretanto, a intervenção do Fundo de Investimento e Patrimônio de Abastecimento de Água FIPAG será a melhor saída do sufoco. Aqui não tem fontanária para o governo trazer torneira aqui. Ou fontanária para nós.
Primeiro não ter aquele cloro aí, não temos. Nem o que não temos. Só que estamos a viver também dessa maneira. Promete, nós vamos trazer bomba, não sei o que, aquilo. Até hoje nunca aparece nada. Pelo menos se tivesse um tubo, se trouxesse um tubo de água, trazer aqui e fazer uma fontenária pública, nós estamos a pagar pouco aos poucos. De recordar que os moradores de Xingoso clamam de água potável há sensivelmente 12 anos. A seguir vamos então para boas notícias. O músico moçambicano Wazimbo afirma que as músicas nacionais feitas pela nova geração não são duradouras porque os jovens cantores precipitam-se em lançar-se sem avaliar o conteúdo a ser consumido pelo público. O conceituado músico Wazimbo é um dos concorrentes da Batalha dos Clássicos do programa Moçambique em Concerto, que passa aos domingos. A maior parte dos artistas da música da nova geração pouco se importa com a qualidade do conteúdo das suas músicas e precipitam-se em fazer o lançamento sem analisar o conteúdo. E o facto faz com que as músicas dos cantores nacionais jovens não atravessem os séculos, ou seja, tocam hoje e amanhã já entram no esquecimento. A constatação foi feita pelo conceituado músico Wazimbo, um dos concorrentes da Batalha dos Clássicos, quadro do programa Moçambique em Concerto, que passa aos domingos. A maior parte dos jovens, não deixam a música amadurecer. É do tipo, vai com muita sede ao pote. Alright? É desse tipo. Fez a música, e ele ouviu, está convencido que, ou no seio dele ali, com os colegas e tal, e pá, todos acham que está bom, está boa a música, está boa, então vai a correr para a divulgação da música. A música de alguns cantores da nova geração não leva nem sequer 2 meses a ser tocada, devido à precipitação da classe em querer fazer sucesso imediato. Uma música é tocada, bateu uma semana, 2, 1 mês, e depois pronto, foi para a gaveta. Porque não há o cuidado de escrever, analisar, pedir a opinião deste e daquele. O autor do sucesso Marozana defende que, antes de se fazer o lançamento de uma música, deve haver avaliação e opinião dos outros artistas, para evitar que o conteúdo a ser apresentado seja de pouca duração. Eu, depois de escrever a música, tenho que ficar a analisar a música, pedir a opinião de ABCD. Aqui tal. Talvez seja essa a razão que faz com que a música não seja duradoura. Porque a pressa é o inimigo da perfeição, o Wazimbo entende que os cantores da nova geração não devem se precipitar ao lançar as suas obras. Parece que estamos num laboratório, não é? Ou numa fábrica, onde metes a peça na máquina e lá frente... Nós estamos a produzir chouriço, por exemplo. Chouriço tu metes na máquina, daquele lado já está a sair chouriço, etc. Sem pressa, mas não pode haver esse compromisso de pressa. Não é? Não pode haver pressa. Aliás, a pressa é inimiga da perfeição. Lembre-se que este domingo, a partir das 16 horas, no programa Moçambique em Concerto, a Batalha dos Clássicos irá na sua 5ª edição, onde os 10 músicos da antiga geração disputam pela coroa. E desta forma, TV Sucesso empenha-se na promoção da música moçambicana. Vote e ajude o seu concorrente favorito. Marozani mama, Marozani mama, ela cominha.
Obrigada pela audiência. Voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Boa noite. Até amanhã.